Então, vamos para a nossa primeira questão aqui. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, observando a seguinte disposição. Nas interseções onde não haja faixas de travessia, os pedestres não devem atravessar a via na continuação da calçada. Se não houver faixa de passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. Os pedestres poderão adentrar a pista obstruindo o trânsito de veículos. E a última alternativa, onde houver foco de pedestre, não será necessário obedecer às indicações de luzes. Então, convido você a pausar o vídeo neste momento, tentar responder e depois voltamos respondendo. Então, voltando respondendo aqui a questão número 11. Então, a resposta certa é a resposta letra B, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, A, B, C, D. Seria a letra B ali. Se não houver faixa de passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. Agora dá uma observada nas alternativas, que o objetivo aqui do simulado também é despertar esse entendimento em você. Olha só, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança. Olha só, nas interseções onde não haja faixas de travessia, o pedestre não deve atravessar a via na continuação da calçada. Ou seja, essa alternativa está errada. Ele deve sim continuar a travessia da via na continuação da calçada, caso não haja faixa de travessia. Imagina um cruzamento. Então, vamos passar para a próxima aqui, sem ser a resposta. Os pedestres poderão adentrar a pista obstruindo o trânsito de veículos. Não podem. Os pedestres não podem obstruir o trânsito de veículos. Existem até infrações de trânsito para pedestres. Ou seja, os pedestres também devem respeitar as leis de trânsito. Isso também demanda um certo trabalho de educação de trânsito, conscientização, para que todos possam saber como se comportar no trânsito. Então, um dos objetivos do nosso canal aqui é também dar essas dicas de segurança para todos. Onde houver foco de pedestres, não será necessário obedecer às indicações de luzes. Olha só, não será indicado. Então, de cara, você já cortaria essa alternativa aqui, essa penúltima e essa última. Claro que onde houver sinalização específica para o pedestre, ele tem que obedecer. Ele tem que obedecer, por exemplo, um semáforo. Se o semáforo está verde para os veículos, o pedestre não pode atravessar a via, mesmo tendo uma faixa ali. Não pode, ele tem que esperar o semáforo parar os veículos ou o agente de trânsito parar o trânsito e assim ele fazer a travessia. Então o pedestre ele tem deveres, tem direitos, mas também tem deveres. Então a resposta é essa daqui, ó. Se não houver faixa de passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo. Quer dizer, sentido perpendicular, o pedestre não deve atravessar a via de maneira inclinada, em diagonal. Ele tem que ser o mais reto possível, formando como se fosse uma cruz com o eixo central da via. Imagina uma faixa contínua. Você vai atravessar reto, de modo perpendicular, sem demorar muito para fazer essa travessia para segurança do pedestre. Então, essa é a resposta dessa alternativa. Próximo, ao verificar o nível de óleo do motor periodicamente, nota-se que houve um pequeno consumo e aparentemente não existem vazamentos. Logo, devemos entender que isso é normal, pois até o próprio fabricante do veículo especifica no manual a proporção desse consumo por quilômetros rodados. Pode haver vazamentos internos no motor que não apareçam externamente. Se houver algum problema sério no motor, existe algum problema sério no motor, pois somente motores desgastados consomem óleo. O óleo aplicado tem viscosidade acima da recomendada pelo fabricante, aumentando o consumo. Então, deu pause, tente resolver. Então, resolvendo, a resposta é a primeira. Olha só, geralmente as questões, elas, como eu sempre digo aqui, as questões certas, elas tendem a ser mais fundamentadas. Elas geralmente são maiores, não é regra, mas geralmente é assim que acontece. Então, preste bem atenção nesses detalhes. Olha só essas outras alternativas.
O máximo de alternativa que você conseguir cancelar, melhor, pois assim você consegue aumentar sua chance de acerto. Olha só, pode haver vazamentos internos no motor que não apareçam externamente. Essa aqui você poderia talvez ficar em dúvida. Vamos para a próxima. Existe algum problema sério no motor, pois somente motores desgastados consomem óleo. Olha só, é a palavrinha somente. Então, essa palavrinha somente, geralmente onde ela aparece, ela anula a questão, porque ela deixa algo rígido. Olha só, somente motores desgastados consomem óleo. Não é assim que acontece, não é assim que acontece. Então, não é somente motores desgastados que consomem óleo. Então, essa daqui você poderia cancelar somente observando essa palavrinha somente. O óleo aplicado tem viscosidade acima da recomendada pelo fabricante, aumentando o consumo. Então, você talvez poderia ficar em dúvida nessas três. Então, eu recomendaria você marcar essa primeira, porque essa primeira ela diz, ela está bem alinhada com a questão. Porque a questão diz um pequeno consumo de óleo e aparentemente não tem vazamento. Então, você deve olhar a alternativa que está mais alinhada com a pergunta. E geralmente faz o seguinte: olhe todas as alternativas da sua prova, pois dessa maneira você vai ter uma visão global da prova. E caso você tenha dúvida, não marque ainda a questão. Vamos supor, você está nessa 12 aqui, ficou na dúvida, não marque ela ainda. Passe para as próximas, depois você volta marcando. Vamos explicar aqui algumas técnicas no futuro aqui, explicando como que você pode aumentar a chance de acerto sua. Só você estar acompanhando nossos simulados aqui, se inscrevendo no nosso canal e deixando aí o seu like. Então a resposta certa é essa primeira aqui. Espero que você tenha acertado. Questão 13. Em relação à circulação de pedestres, pode-se afirmar: o ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. É facultada a passagem de pedestres em faixas próprias ou passarelas. O pedestre sempre terá preferência de passagem em relação aos veículos. Nas vias rurais, sem acostamento, a passagem deverá ser feita em fila dupla e no mesmo sentido dos veículos. Então, deu pause mais uma vez, tente responder. Então, voltando respondendo a questão, a resposta certa é a alternativa certa é a primeira. Olha só, em relação à circulação de pedestre, o ciclista desmontado, ele empurrando a bicicleta, ele para ao pedestre em direitos e deveres. Agora, olha só a próxima alternativa. É facultada a passagem de pedestres em faixas próprias ou passarelas. Não é facultado, é obrigatório. Então, essa alternativa aqui você já poderia cancelar. Não é facultado. Acontece o seguinte: no artigo 69 do Código de Trânsito diz que se a faixa de pedestre ou passagem destinada a ele estiver a uma distância superior a 50 metros, ou seja, até 50 metros, ele tem que usar a faixa. Vamos supor, distâncias menores que 50 metros. Eu vou ler aqui para você aqui o artigo 69. Ó. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que estas estiverem numa distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Então, não vou ler tudo, depois você pode ler em casa, aí na sua casa aí, o artigo 69 do Código de Trânsito. Então, se a faixa de pedestre estiver até 50 metros, você tem que usar ela, é obrigatório. Acima disso já não tem mais essa obrigatoriedade aqui, mas não descartando os cuidados mínimos necessários que ele tem que tomar para fazer a travessia da via pública. Então, depois você lê aí o artigo 69 do Código de Trânsito, tem mais detalhes sobre essa questão aí. Próxima questão. Aqui, pessoal, eu pulei a questão 14, vocês me perdoam aí. Na correria aqui, acabei que eu pulei a questão 14 aqui, não teve jeito de eu inserir ela aqui de novo. Mas vamos ter mais simulados aí, não vai ficar faltando nada para vocês aí não. O máximo de informação que eu puder passar para vocês, eu vou passar aqui. Algumas atitudes em relação ao seu modo de conduzir podem contribuir para que seu veículo polua menos. Olha só, presta atenção que está até destacado não é uma ação correta no trânsito. Ou seja, se não é uma ação correta, mude isso daqui para
é uma ação incorreta, para você ficar mais fácil para você entender. Então, pausa o vídeo e tente responder aí essa questão 15. Então, voltando respondendo, a resposta certa é conservar o motor funcionando em paradas prolongadas. Olha só, vamos ver a primeira alternativa. Evitar reduções contínuas de marcha e acelerações bruscas é uma ação incorreta? Não, não é uma ação incorreta. É uma ação correta. Então, essa aqui não é a alternativa resposta dessa questão. A próxima, trocar de marcha na rotação correta. Isso é correto ou é incorreto? Isso é correto. Então, ainda também não é a resposta. Orientar os seus passageiros para que não joguem lixo pela janela. Isso é correto ou incorreto? Isso é correto. Então, só sobrou a última. Ele está procurando aqui a alternativa incorreta. Olha só, não é uma ação correta. O que não é correto é incorreto. Então, é incorreto conservar o motor funcionando em paradas prolongadas. Vamos dar um exemplo. Acontece um acidente de trânsito, algum problema na pista e quem está ali operando o trânsito informa aos condutores, olha, o trânsito vai ficar parado aqui por meia hora. Por meia hora ninguém vai poder se deslocar com o seu veículo. Você vai ficar com o seu veículo funcionando meia hora, já sabendo que não vai poder se deslocar? Então, é uma atitude incorreta essa daí, conservar o motor funcionando em paradas prolongadas. Então, questão também relacionada à poluição. Olha só, um veículo ligado por mais tempo polui mais. Um veículo ligado por menos tempo polui menos. Então, cuidado com essas pegadinhas aqui. 16. Você está medindo a distância para sinalizar o local de um acidente, mas existe uma curva antes de completar a medida necessária. Neste caso, o procedimento correto é... Aqui não vou entrar no mérito das distâncias, medida em metros. Vamos apenas analisar a questão da colocação do sinalizador. Então, pause o vídeo, tente responder e voltamos respondendo. Então, voltando respondendo, a resposta certa é iniciar nova contagem a partir da curva. Olha só, analise bem. Você está medindo a distância para sinalizar o local de um acidente. A primeira medida num acidente de trânsito é sinalizar o local. Lembre-se disso. A primeira medida num acidente de trânsito é sinalizar o local para que você possa garantir a sua segurança e a segurança da vítima. Porque se você não garantir a sua segurança, não tem como você prestar um socorro seguro para o acidentado. Então vamos lá. Parar a contagem e colocar o triângulo na curva. Olha só, você coloca o triângulo na curva. A curva simboliza, tipo, imagina que a curva fosse um obstáculo, porque geralmente você não vê o que está depois dela. Então, você chegou nela, então essa alternativa não está correta não. A próxima, continuar a contagem normalmente. Olha só, se você continua a contagem normalmente, corre-se o risco de você colocar o sinalizador muito próximo da curva ou na própria curva. Também não fica muito interessante essa alternativa. A última, colocar uma pessoa na curva fazendo gestos para alertar sobre o acidente. Nem sempre você conta com um apoio de pessoas para poder te ajudar. Às vezes você está sozinho. Então a resposta certa é iniciar nova contagem a partir da curva. Imagina que a curva fosse o local do acidente. Você começa a contagem a partir dela, você vai garantir uma segurança melhor para o local aí do acidente e poderá contribuir da melhor maneira para socorrer os acidentados. A próxima questão aqui. Só peço desculpa a todos, o vídeo está ficando um pouquinho longo aqui, mas o objetivo aqui é poder passar o máximo de informações possíveis para você que está estudando, quer tirar carteira. Então eu não vou preocupar muito com o tempo aqui não. Se você está me acompanhando até este momento é porque você realmente está interessado no assunto e quer tirar sua carteira. E isso é importante para que você aprenda e seja um condutor muito eficiente no futuro. Então, obrigado pela sua companhia até aqui também. São exemplos de situações adversas e que podem gerar acidentes. Boas condições de iluminação, más condições de manutenção do veículo, dirigir na velocidade permitida, boas condições das vias. Então, pause o vídeo e tente responder. Voltamos então, vamos tentar responder aqui. A resposta certa é a más condições de manutenção do veículo. Então, olha só. São exemplos de situações adversas. O que é uma situação adversa? A situação adversa ela é uma situação de adversidade.
de dificuldade, problemas. Então está relacionado com isso, com problemas, com coisas difíceis, com coisas que te demandam muito cuidado. Situação adversa. Olha só, boas condições de iluminação é um problema? Não é um problema, é uma coisa boa. Então não é uma situação adversa. A outra, olha só, de baixo da resposta. Dirigir na velocidade permitida. Isso é um problema? Não, isso é o correto. Boas condições das vias. Isso é uma situação adversa? Não, isso é o ideal. Agora, más condições de manutenção do veículo. Isso é um problema? Sim, isso é um problema. Isso pode causar muitos desdobramentos negativos no trânsito. Então, essa é a resposta que completa essa pergunta. Estamos finalizando aqui quase já. Um condutor defensivo visa ultrapassar uma bicicleta de forma segura. Deverá guardar uma distância lateral de 1,5 m, 2,5 m, 3 e 1 metro. Então, pausa o vídeo e tente responder. Então, essa daqui, pessoal, de memorização, você tem que ter um conhecimento mínimo para você poder aplicar as técnicas que a gente está apresentando aqui. Então, essa daqui é de memorização mesmo, 1,5 m para ultrapassar a bicicleta. Então, temos a 19. A manutenção preventiva faz parte da direção segura, sendo assim os amortecedores e molas em mau estado podem acarretar, entre outros. Então, pause o vídeo, tente responder e voltamos respondendo. Então, voltando respondendo, temos a resposta, o capotamento do veículo em curvas. Olha só os amortecedores. Já percebeu quando você está em um veículo que ele está fazendo uma curva, como que você tende, na física, isso é o seguinte, um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Manter em linha reta. Quando você faz a curva, o seu corpo tende a ir reto, a sair na tangente da curva. E o carro faz a curva. Você sente você sendo jogado um pouco para o lado. Então, dessa forma, o sistema de amortecedores, estabilizadores e molas ali fazem esse balanço do veículo para segurá-lo para que ele não capote. Então, por isso que essa é a resposta. Agora, olha só as outras alternativas. O aumento do ruído externo. Olha só. Não comprometendo a segurança. Essa de cara você já poderia cancelar ela. O travamento do sistema de arrefecimento. Olha só, o que tem a ver o sistema de arrefecimento, que é de resfriar o motor do carro, com o sistema de amortecedor e mola. Tá vendo essas questões? Então você já corta essas alternativas para você aumentar a sua chance. O travamento das rodas. Talvez você ficaria em dúvida entre travamento de rodas e capotamento. Mas só que com um pouquinho mais de raciocínio você chegaria no capotamento do veículo em curvas. Então, para a última questão aqui, se o condutor não tiver condições técnicas para evitar o acidente, ele agiu com imperícia, negligência, imprudência ou excesso de confiança. Pausa o vídeo e tente responder. Respondendo, temos aqui imperícia. Negligência é descuido. Então, olha só, se ele não teve condições técnicas de evitar o acidente, não é descuido. Nem imprudência, que seria o desrespeito a normas de circulação, ou excesso de confiança. Não é isso. Imperícia está relacionado com... ou seja, o que é um perito? O perito é a pessoa especializada em algum assunto, ou em alguma especificidade profissional. Por exemplo, aí você tem aí os cardiologistas, os especialistas em trânsito, os especialistas oftalmologistas e tudo mais. São peritos. Os peritos criminais são pessoas especializadas para prestarem um serviço de excelência. Então, perícia é isso. Você saber usar suas técnicas para evitar o acidente. Nesse caso aqui de trânsito, no caso, né? Então, o condutor que não teve condição técnica de evitar um acidente, ele foi imperito. Ou seja, ele agiu com imperícia. Se ele tivesse condições técnicas para evitar o acidente, ele foi perito. Ele agiu com perícia no trânsito. Então, é isso aí. Agradeço a sua companhia até aqui. Peço desculpa mais uma vez. O vídeo aqui ficou um pouco estendido, mas o objetivo aqui é poder contribuir para a sua boa formação. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui. Deixe seu like aqui para mostrar que você está gostando dos vídeos. Convido você para aguardar os próximos vídeos nossos aí. Publicamos vários assuntos relacionados a trânsito. Você é um convidado meu aqui. Desde já agradeço e um forte abraço para você.